Graça e paz, irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês a cada dia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você já está preparado? Eu sou o pastor Igor Neves e hoje estamos aqui na nossa lição de Escola Bíblica Dominical para mais um dia estudarmos a Bíblia. E hoje temos como tema uma resposta aos anseios da humanidade, baseado no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 5 ao versículo 15. Essa passagem, Jesus diz o seguinte: Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus responde: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus responde: Estou há tanto tempo convosco, e não tendes me conhecido, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e que faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crê, ao menos por causa dessas obras. Então aqui é uma passagem onde Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e os discípulos perguntam que querem ver o Pai, aonde está o Pai. Jesus diz que ele e o Pai são um, né? Ele, se me conheceres, eu conhecereis o Pai também. Bom, a nossa lição, ela traz como introdução a seguinte reflexão para a gente poder pensar e refletir um pouco. Todas as religiões levam a Deus? Será que existe uma verdade absoluta? Existe um ditado que diz o seguinte: todos os caminhos levam a Roma. E aí as pessoas fizeram um ditado religioso que diz assim: todas as religiões levam a Deus. Será? Será mesmo que qualquer religião leva a Deus? Será que qualquer religião que a gente se aprofundar e buscar conhecer, nós chegaremos a Deus? Será que teremos o total conhecimento de Deus? Antes da gente responder essa pergunta, vamos fazer uma pequena analogia. Imagine que você formou na faculdade, não importa em qual curso, direito, engenharia, não importa. Só que você não aprende coisas novas, você não se especializa, você vai ficando somente no arroz com feijão. E o mundo foi evoluindo, as coisas foram mudando. Será que ao final de 10, 15, 20 anos, você vai ser um profissional devidamente qualificado se você não se aprofundou, se você não passou a conhecer coisas novas, se você não aprendeu, ou se você simplesmente estudou achando que tudo ia ficar do jeito que está? Será? Bom, se você levar isso aqui para o lado espiritual, se você não conhecer, se você não estudar, se você não se aperfeiçoar, se você não aprender, você vai ser, como que a palavra de Deus nos diz, será levado por qualquer vento de doutrina. Porque o profissional que não estuda, que não tem a capacidade, ele não vai conhecer coisas novas, ele não vai saber lidar com determinadas situações. A palavra de Deus, a vida religiosa, é a mesma coisa. O apóstolo Paulo diz para nós que nós devemos estudar, que nós devemos buscar a Deus, né? A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar a Ele, que nós não devemos ser levados por qualquer vento de doutrina, que temos que crescer no conhecimento e em sabedoria e em graça. Então temos que buscar a Deus a cada dia. Então a pergunta é: será que todas as religiões levam a Deus? E a resposta é não. Nem todas, não, as religiões não levam, todas as religiões não levam a Deus. Olha o que Jesus responde para nós em João capítulo 14, no verso 5, que eu li agora, no verso 6 que eu li agora há pouco. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está colocando aqui. Se a gente for para o português, esquece teologia e Bíblia por enquanto, vamos para o português.
Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aqui você tem o uso do artigo definido. Jesus está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí, ele está colocando para nós aqui: ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse senão por mim é uma condição. Como é que você vai até o Pai? Através de Jesus. E se for sem Jesus, não tem como ir ao Pai. Então está te dando uma condição. Como é que você pode chegar em tal caminho? Você vai pegar essa estrada. Como é que você vai alcançar o cume mais alto da montanha? Você vai subir por essa trilha. Então tem uma condição. Jesus está colocando essa condição para nós aqui. Você só vai ao Pai por Ele. Você não vai ao Pai por outra coisa. Então, a ideia que o mundo criou, falando que todas as religiões levam a Deus, é mentira. E por que existe essa mentira? Porque o homem se enganou? Não. Não é simplesmente porque o homem se enganou. Existe algo por trás disso. Existe uma coisa chamada Satanás, diabo, o inimigo, aquele que quer destruir a obra de Deus. E ele sempre vai tentar moldar, burlar, transformar a palavra de Deus, que traz um sentido, e ele vai tentar mudar isso. E ele vai usar pessoas, ele vai usar a sociedade, ele vai usar músicas, ele vai usar tudo para que isso aconteça. Infelizmente, hoje, existem pessoas que não estão buscando um conhecimento devidamente correto para que possam anunciar e pregar o Evangelho. Saem pregando o Evangelho de maneira aleatória, sem ter um conhecimento sobre esse assunto. E, pastor, é só a gente pegar e ler a Bíblia? Não, não é simplesmente ler a Bíblia. A Bíblia é a base, mas você tem que usar um pouco de teologia. Teologia é uma ciência. Quem é pastor, quem é teólogo, sabe o quão profunda essa ciência é. E aí você lê o que a Bíblia nos traz, você tem que interpretar, você tem que saber qual é a doutrina, você tem que saber qual é o conceito, qual é a maneira que as pessoas falavam. Você quer ver um exemplo simples? Quando Moisés começa a descrever o tamanho da arca que Noé tinha que construir, lá no livro de Gênesis, Gênesis foi escrito por Moisés, e aí você compara o côvado, né? Moisés usa a medida do côvado, e aí você compara com o côvado que fala lá do templo de Salomão, do templo de Jerusalém. Pastor, mas côvado não é côvado? Não, ali era o côvado egípcio. Moisés viveu no Egito. Quando Mateus, Lucas, Marcos, eles usam o côvado, ali já é o côvado romano, a medida é diferente. É a mesma coisa nos dias de hoje. Não, é as mesmas coisas. Você vai medir a temperatura hoje, nós no Brasil aqui usamos graus Celsius, mas tem países aí que usam graus Fahrenheit e tem outros graus Kelvin. É a mesma coisa. Está medindo o quê? Temperatura, mas as medidas são diferentes. Tem locais que usam quilômetro por hora, tem outros que usam milha por hora. Então são medidas diferentes. Então, eu já escutei pessoas falarem assim: eu estava a 80 milhas por hora na estrada. Aí você vai comparar, dá quase 150, 140 km por hora mais ou menos. Então é diferente, a medida é diferente. Então você tem que interpretar tudo isso para quê? Para que quando você expor a verdade bíblica, você a expõe da maneira correta. Você não pode ir no achismo, no pensismo, achando que não é por aqui. Não, você tem que estudar, buscar aprender, se empenhar. Tem muito conhecimento, tem muita qualidade, muito estudo, muito material bom disponível gratuitamente. Como também tem muito material ruim, tá, irmão? Não acham que só tem coisa boa, não, porque também tem muito material ruim. Então a pessoa tem que peneirar, tem que ler com conhecimento, com sabedoria, pedindo interpretação do Espírito Santo, tudo isso. O próprio Jesus está dizendo aqui, se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Então, se nós temos que, para conhecer o Pai, conhecer Jesus, temos o que? Temos que ir atrás dele, buscar ele, conhecê-lo, mas não somente através da leitura da Bíblia, leitura da teologia também, se queremos expor o texto bíblico na verdade do que ele é.
no que ele está dizendo exatamente isso para nós. Bom, o primeiro tópico que a nossa lição traz hoje é uma visão distorcida. Por que uma visão distorcida? Se eu tirar meu óculos aqui agora e olhar algumas pequenas palavras que está aqui na tela do computador, eu vou enxergar essas pequenas palavras com um pouco distorcidas, né? Um pouco, como dizem no linguajar popular, embaçadas, porque eu não enxergo direito. Mas aí eu vou e coloco meu óculos, já estou vendo aqui tudo perfeitamente, estou lendo perfeitamente. Então, a visão distorcida é o quê? É uma visão que não está boa, eu não estou enxergando direito. Para eu enxergar direito, o que eu preciso fazer? Chegar e colocar o óculos. Irmãos, precisamos colocar os óculos espirituais no nosso coração, na nossa mente, para que possamos enxergar a palavra de Deus como ela realmente deve ser pregada. Se você pegar o livro de Salmos, Salmos são cânticos. Tem pessoas que fazem doutrinas em cima do livro de Salmos, ou doutrina em cima de livro de Eclesiastes, ou Provérbios. Então, irmãos, ali são informações, são conteúdos, são riquezas que a Bíblia nos traz, mas que tem um ofício para estar lá. Você não pode sair tirando informações ou inventando informações. Quando eu morava em Vitória da Conquista, o pastor uma vez estava dando um testemunho falando que tinha um irmão que ele inventava versículo. Onde é que já se viu isso? O homem inventava versículo, ele queria tanto evangelizar que ele inventava versículo. Mas ele não está nas boas intenções, mas estava mentindo, estava errado. Não pode fazer isso. Temos que expor a verdade bíblica como ela realmente ela é, levando a pessoa a refletir com amor, com carinho, com atenção. Você não tem que pegar, apontar o dedo assim, falar, sai daqui, pecador miserável, está condenado. Não, mas com amor, com jeito, com sabedoria, para que a pessoa possa ouvir essa palavra e essa palavra possa entrar no coração dela e ela possa mudar a vida dela. Romanos 1, 20 e 21 diz o seguinte: pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens mesmos, tendo conhecido a Deus, não lhe deram, nem lhe deram a graça. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Então você vê pessoas aqui nesse relato do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, que as pessoas se deixaram levar por uma informação, por coisas que não condiz com o que a palavra de Deus fala. Irmãos, como que hoje isso está mudado? Como que o evangelho hoje está distorcido? Eu comentava com minha família na semana passada, nessa semana ainda, como que mudou o evangelho. Eu me lembro que quando eu era adolescente, alguns anos atrás, no domingo, a gente ia 9 horas da manhã para a escola bíblica dominical. No domingo pela manhã ainda, às 10h15, tinha o culto doutrinário. O pastor pregava só sobre doutrina e aquela mensagem que fazia a gente refletir, pensando em algo, nos ensinando algo novo sobre a Bíblia, para que pudéssemos ter um compromisso com Deus melhor. Aí quando dava domingo, 7 horas, ou algumas vezes 6h30, né? A gente ia para a união de treinamento. O que é a união de treinamento? A gente dividia em faixa etária e ali a gente estudava a Bíblia, cada um voltado para a sua faixa etária. Depois a gente se reunia no culto e celebrava um culto a Deus. Eram chamados cultos evangelísticos e o pastor sempre pregava com ênfase evangelística. Na quarta-feira tinha o culto de estudo bíblico e oração. E na terça-feira tinha o estudo dos lares. Irmão, como era abençoado, como era um momento gostoso da igreja, como crescemos, nos aperfeiçoamos. Mas isso agora é passado. Isso agora já não é a realidade constante em todas as igrejas. Tem igrejas que nem tem a escola bíblica dominical mais. Não tem encontro no domingo pela manhã. Tem igrejas hoje que estão assim. Tem igrejas que antes tinham atividade 3 vezes, 4 vezes na semana. Hoje está tendo, mal está tendo uma. Então, o mundo foi mudando. As coisas foram mudando. As pessoas foram mudando. E a igreja foi perdendo muita coisa, porque às vezes a igreja quis mudar
para manter as pessoas e acabou se corrompendo. Irmãos, a linha que divide a igreja de uma igreja ortodoxa, pregadora do evangelho, e de uma igreja heterodoxa, que segue somente os prazeres da carne e fazendo a vontade do homem, essa linha que divide isso, sem medo de errar, irmãos, ela deve ser da espessura de um fio de cabelo. Espessura de um fio de cabelo, porque é muito pequena. Às vezes a gente vai na vontade de querer trazer algo novo na igreja para a gente poder impactar as pessoas, mas sem a gente perceber, acaba mundanizando a igreja. Irmãos, como que isso é sério? Como que isso é sério? Como que nós devemos prestar atenção nesse tipo de coisa? Bom, o apóstolo Paulo continua falando, né? E lá em Coríntios 4:4 ele diz o seguinte: o Deus do século cegou o entendimento dos homens para que eles não compreendam a verdade revelada em Cristo. Meu irmão, Cristo revelou. E fala que o Deus desse século cegou aquelas pessoas. Deus tinha um propósito para tudo. E uma visão distorcida de pessoas que não pregam o evangelho, que não entendem o evangelho, que não vivem o evangelho e tiram informações das suas próprias convicções. Felizmente, irmãos, está falando coisa errada. Pastor, mas é um líder, é um apóstolo, é um presbítero, não importa quem seja. Se não for a favor, se não casar com a palavra de Deus, está errado. A palavra do Senhor diz para nós que se um anjo dos céus descer e trouxer um outro evangelho, que ele seja anátema. Porque esse evangelho que trouxer não é o evangelho bíblico, não é o evangelho da palavra de Deus, não é o evangelho que nós temos a necessidade e a capacidade de pregar. Segunda coisa, conhecimento de Deus. Irmãos, como que precisamos ter conhecimento de Deus? Pastor, como que a gente conhece a Deus? Primeiro, através da oração. Segundo, através da leitura bíblica. Terceiro, através do estudo da teologia referente ao que a Bíblia nos ensina. Pastor, eu preciso estudar no seminário? Se puder, seria bom. E se não puder, frequente a escola bíblica, tenha um bom professor, cobre do seu pastor, leia literatura de qualidade. Pega o celular, joga ele um pouquinho de lado, pega um livro de teologia, um livro bom, um livro, como diz um pastor que eu conheço, um livro que dá substância espiritual e vai ler, vai buscar, vai aprender, vai fazer algo novo, vai estimular a sua vida, estimular seu cérebro. Faça isso, porque o conhecimento que você vai ter de Deus no momento em que você tem essas experiências vai te fortalecer e você não vai ser levado, não vai cair, não vai fraquejar, você vai estar forte, apto para lidar com todas as situações previstas dia após dia. Irmãos, e como que nós somos colocados em situações o tempo todo? Mas o tempo todo Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo, Deus está nos iluminando, nos fortalecendo, nos dando força para que possamos seguir nessa caminhada, para que possamos prosseguir. Terceiro, o caminho seguro chamado Jesus. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Bom, Isaías fala que nasceria anos depois esse Messias e que ele traria a salvação para a humanidade. Irmãos, como que as pessoas precisam enxergar isso? Como que as pessoas não estão enxergando o que Deus faz, a capacidade que Deus tem, enxergando o que a palavra de Deus nos ensina, o que a palavra de Deus nos orienta, o que nós devemos fazer com isso ou com aquilo, mas é assim que deve ser. Então, o caminho seguro chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outro caminho, não dá para desviar, não, vou pegar um atalhozinho aqui, vou dar uma desviada para cá, vou seguir pelo rio para aqui. Não, é o caminho, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não tem como você mudar, não tem como você corrigir, não tem como você adaptar. Não, só existe uma forma, só existe uma maneira, só existe um padrão para que possa seguir. E esse padrão é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o padrão que a sociedade precisa, esse é o padrão que o homem precisa, esse é o padrão
que nós devemos viver, que nós devemos proclamar. Então, um evangelho, ele precisa ser pregado, ele precisa ser anunciado, ele precisa que as pessoas falem dele. Para falar, elas não têm que simplesmente ter só a vontade de falar, elas precisam estudar, buscar, ter conhecimento, aprender, prestar atenção na escola bíblica, estar frequente na escola bíblica, prestar atenção no culto, estar frequente no culto, se possível estudar em casa, arrumar um material de apoio, procurar aprender coisas novas, aprender algo novo, porque o mundo está em constante evolução. Nós não podemos ficar para trás. Nós não podemos achar que nós vamos pegar a Bíblia, ir para a igreja e fazer com que a igreja cresça usando o sistema e o método de 60, 70, 100 anos atrás. Não vai funcionar. Não vai funcionar porque o mundo hoje mudou. Hoje a igreja tem rede social, tem YouTube, tem um monte de coisa. Então, da mesma maneira que igrejas estão fazendo isso, estão impactando vidas, nós também devemos fazer a mesma coisa. Devemos pensar a mesma coisa nisso. Volta comigo no texto lá, João capítulo 14, Jesus disse assim para Filipe: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido ainda, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. As pessoas estão querendo ver Deus, as pessoas querem ter conhecimento com Deus, querem ter um encontro com Deus, mas não estão entendendo que para ter esse encontro com Deus tem uma condição. Jesus colocou aqui, venha a mim. Nós devemos ir a Jesus e nós não estamos querendo ir a Jesus. Nós não estamos querendo ter esse compromisso. Irmãos, é muito sério tudo isso. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada, anunciada e vivida dia após dia. Nós vemos aqui que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Então nós temos isso aqui em nossa mente, em nossa vida, e nós precisamos botar isso em prática. As pessoas precisam entender quem são, quem é Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus deixou de fazer, qual a capacidade que ele tem, qual a capacidade que ele não tem, tudo isso. Então são coisas, que nós devemos aprender em Deus, devemos aprender na palavra de Deus, devemos aprender constantemente sobre Deus e como podemos agradar a Deus, como podemos realizar grandes coisas para Deus. E terminando as nossas considerações finais, diz o seguinte: juntarmos todas as religiões seria um erro, pois só Jesus é o caminho, não é a estrada segura para o céu, para o verdadeiro conhecimento de Deus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. João capítulo 14, verso 6. Então precisamos entender, se queremos alcançar o céu, se queremos alcançar aquilo que Deus preparou para nós, devemos seguir a Jesus Cristo de Nazaré, dia após dia. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde a cada dia e a cada instante. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito e te agradeço, porque em meio a tantas lutas e dificuldades o Senhor tem nos mantido de pé. Te agradecemos, ó Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus proteja a sua vida a cada dia e a cada instante. Já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro do nosso conteúdo, dá um like nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. E aí, você já está preparado? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.